Ok. Muito bem. Professora Sara, eu queria começar essa sessão elogiando aí o grau da turma na questão dos painéis, viu? O pessoal, eu tô aprendendo com vocês aí. Tem um pessoal que vai longe buscar umas coisas aí, rapaz. Tipo assim, faltou, professor, pô, isso aqui estamos colocando. Mas é isso mesmo, eu estou feliz pra caramba, porque a gente começa a aprender. O conhecimento nunca é demais, né, gente? Sempre é um local. Na verdade, eu aqui sou só o mediador, né? Eu estou incentivando vocês a trilhar por um caminho de conhecimento, isso é muito bom. Quero parabenizar o nível dos painéis aí, viu? Parabéns. Eu tenho várias turmas, né, que fazem painéis, e vocês realmente estão de parabéns. Eu tenho uma turma lá na África, eles também fazem seus painéis dele. Eles me chamam de apóstolo. Eu já falei que eu não sou apóstolo, não adianta. Chamam de apóstolo. Eles querem que eu vá lá na formatura deles lá, né? É interessante. Tem uma turma também em Balneário Camboriú, pessoal muito legal. Uma turma em Joinville. E glória a Deus, porque eu posso servir o reino de Deus, né? Repartindo o pão com vocês. Olha, nós estamos firmes na nossa jornada aí. Você está até agora com a gente aí firme, né? Vamos até o final. Agora começou o segundo módulo. A gente vai trabalhar sobre historicidade. É muito importante esse módulo agora. Nós vamos trabalhar Israel, depois trabalhar a igreja, vamos trabalhar a cultura helenista. É muito importante trabalhar a cultura helenista, né? Não vamos falar de filosofia, a gente vai trabalhar o impacto da cultura grega dentro do evangelho, para também desmistificar, né? Muita coisa que o pessoal acha que meio que embolou em meio de caminho. Alguns chegam até a dizer que o evangelho veio da cultura grega. Não. A gente vai essa matéria é muito importante, que ela vai tirar alguns mitos aí de vocês, né? Ou de quem pode ter algum mito, né, no caso. Depois a gente vai trabalhar também a história da igreja, né? A história da igreja em si. E vamos trabalhar também a história dos avivamentos. Então vai ser um período muito bom para a gente, né, caminhar. Vai ter uma pausa aí, a gente vai voltar em janeiro depois, né? Vai ter uma pausa aí, acho que a coordenadora já falou com vocês aí, né? A gente volta em janeiro. E a última coisa que eu queria colocar é que mudou a avaliação. No segundo módulo, a avaliação é diferente. A avaliação só tem uma prova agora. A aula 1, 2, 3 tem o fórum, daqui a pouco vocês vão comentar, falar, vão perguntar. A aula 4, 5 e 6 é outro fórum, e cada fórum vale 2,5 pontos, né? Basta alguns alunos comentarem, a classe inteira ganha. Só na aula 7, 8, 9, que vai ter uma prova de 5 questões, né? E depois, 10, 11 e 12, o painel. Então, mudou um pouquinho a avaliação. Cada parte dessa vai valer 2,5 pontos, tá? Vamos, então, aí à nossa matéria. A gente vai estudar a historicidade de Israel. E eu estive lá há pouco tempo na guerra, saí correndo, deu tempo de escapar para dar aula para vocês aqui, né? Eu queria muito ter dado uma aula lá de Israel, porque olha, ia ser muito bom para essa matéria. Eu dar uma aula lá de Jerusalém para vocês, lá da Galileia, mas não deu certo, né? Vai dar certo ano que vem. Eu estou em abril de novo, estamos indo em abril, estamos indo em outubro de novo, 2 vezes esse ano que vem para Israel, né? Você pode pensar assim, oh, mas esse cara viaja demais para Israel, deve ter muito dinheiro. Tem não, pai, o pessoal que me leva para me dar aula lá. Eles pagam a passagem, né? São vários tipos de grupo que pagam a passagem da gente. Agora, eu estava com o pastor Antônio Cirilo, ele que é autor daquela música Poderoso Deus, ele que fez essa música. E estava também com Wesley Ross. Foi um período bom. Vamos, então, entender um pouco Israel. Gente, Israel é uma coisa, olha só, como eu falei para vocês, como é que ele mexe com o mundo inteiro, né? Israel mexe com o mundo inteiro. A guerra está ali com o Hamas ali, e está envolvendo o Irã, envolvendo os Estados Unidos, envolvendo a Rússia, envolvendo a China, daqui a pouco. Meu Deus do céu, por que tudo isso? Deve ter alguma coisa aí. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o material já está na mão aí, né? Vamos abrir aqui a nossa apostila. Vamos trabalhar aqui um pouquinho. Ok. Ok, aqui, ó.
História de Israel, disciplina 5. A aula 1 é a primeira, apesar que é a disciplina 5, mas é a aula 1 do módulo 2, tá? Vamos então aqui já na primeira fase. Olha, essa parte aqui que eu estou em pé aqui, eu estou aí em Berseba, sabe? Atrás de mim aqui, ó, consegue ver o cursor aí? Atrás de mim aqui, ó, está o famoso poço de Abraão, que ele cavou. Tem 4.000 anos e a água está lá, viu? Essa aqui é uma das tâmaras. Não é a que foi plantada na época, não é essa aqui, mas aqui teve tâmaras que Abraão plantou. Eu não sei se vocês sabem, gente, Abraão plantou tâmaras naquela região. A tâmara, ela tem uma raiz profunda, chegando aí a 60 metros, e ela puxa água. Onde tiver umidade, ela puxa para si. Abraão plantou tâmaras em volta do tanque para que ajudasse na chamada da água. E naquela ocasião, Abraão descobre embaixo de Berseba um lençol de água de 24 quilômetros quadrados de água doce. Olha que no meio do deserto. Deus faz isso, né? Então, Deus deu a visão do poço. Abraão colocou a tâmara. Deus te deu uma visão, vai fazer o que ele mandou, mas plante suas tâmaras para ajudar a trazer a água que Deus prometeu, né? É interessante. Vamos aqui, então, a nossa apostila de novo, voltar aqui, ok? Acompanha comigo aí, ok? Israel, ele teve um propósito, né? Israel só existe por causa do propósito de Deus. Ao escolher um homem, Abraão, Deus idealizou uma nação, Israel. Através dela, trouxe outro homem ao mundo, Jesus. Então, olha, foi um ciclo, né? Olha só, Deus escolhe um homem, traz uma nação, da nação tira outro homem e traz a igreja, né? Glória a Deus. Usando Israel como pano de fundo para projetar seu propósito em uma nação, desculpa, tem uma parte aqui em cima. Ao permitir a historicidade, Deus usa momentos para realizar projeções proféticas. Usando Israel como pano de fundo para projetar seu propósito em uma nação, e desta ação trazer o Messias de Israel, Jesus Cristo da igreja. A historicidade de Israel está repleta de simbolismo e princípios que Deus usou através da nação para implantar seu governo, se revelar ao mundo e estabelecer princípios. Esse é o propósito de Deus. Primeiro, pelo território, onde Deus escolheu uma faixa de terra que interligava a Europa, África e Ásia. E ali Deus revelou a todas as nações. Ali foi seu palco de representação. Toda a civilização que se levantou sobre o pequeno Israel, hoje são ruínas. O Egito, a Síria, babilônicos, medos, persas, gregos, ptolemaicos, sírios, Roma, todos estes estão em ruínas. Mas Israel permanece vivo, vencendo tudo e todos, sob a promessa de Deus que daria uma nação. Preste bem atenção, gente, na posição de Israel, ó, aonde ele fica ali, naquela faixa, né? Acima de Israel está a Ásia. À frente de Israel, no Mediterrâneo, está a Europa. E ao sul está a África. Temos 3 continentes. Dali daqueles 3 continentes surgiram os maiores impérios do mundo. Ali só tira os incas, os astecas, os maias. Os incas, os astecas e os maias. E alguns guarani. O resto, toda a civilização do mundo passou ali. Deus colocou ali um país que não tinha poder bélico, não tinha água substancial, não era terra de fruto e tal. E aí, o que acontece? Deus pega as nações e dá um show para as nações, dizendo, esse povo não tem nada, mas eu sou tudo desse povo. Preste bem atenção, aquela expressão, vou te colocar numa terra que emana leite e mel. Que emana leite e mel. Como assim emana leite e mel? Israel é um deserto. Israel tem que ser irrigado para poder produzir. Israel não tem nem petróleo direito. Israel é inóspito. É pouca coisa que tem Israel. Como é que pode ser uma terra que emana leite e mel? Muito bem, muito bem. O leite que a Bíblia está falando é aquela água que Deus coloca no Jordão lá por cima,
que o Jordão significa Yardenite, o que nasce por cima. Deus faz neve lá no Monte Hermon, derrete a neve, passa pelas montanhas de Gileade, que é a maior pedra calcária do mundo, transforma em água potável. Israel bebe água por cima. E colocou água em Berseba por baixo, no deserto. Meu Deus. Deus quebrou toda a força da ideia da natureza, né? Fazendo isso. E colocando água por cima e água por baixo. Isso aí é o leite. Esse é o leite que a Bíblia fala que emana. Porque, não sei se você sabe, o que identificava um homem rico naquela época era a água. Quanto mais água, a pessoa era rica. Agora, pastor, e o mel? Professor, e o mel? O mel está na tâmara. O país é cheio de tâmara. Tâmara é doce, é um mel doce, é uma coisa linda, parece mel mesmo. Aí está a terra que emana leite e mel. Então, Deus prepara um homem chamado Abraão. Deus prepara nele uma nação. A nação prepara um homem chamado Jesus e nele ele prepara a igreja. Então, é uma sequência fantástica aí da história de Israel. E todos os impérios que se levantaram contra viraram ruínas, né? Está escrito aí, viraram ruínas. Muito bem. Os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó foram os patriarcas. Peraí, tem aqui um recado da professora, acho que a internet. Ué? Vocês estão me vendo aí, não? Deixa eu ver aqui. Falhando só um pouco, às vezes a frase está falhando. Tá me vendo agora? Tá ouvindo agora? Estamos, a gente está lhe vendo, só que está falhando um pouco o áudio. Estava ainda agora, O áudio? voltou ao normal. Eita, rapaz. Vamos lá. Qualquer coisa, eu estou gravando aqui. Abraão, Isaac e Jacó foram os patriarcas do povo de Israel. A ideia patriarcal era a base para uma liderança autocrática, até mesmo monocrática. O patriarcado é a forma mais antiga de governo familiar. No grego, é a forma mais antiga de governo. No grego, a palavra vem como patriarches, cujo significado é chefe ou pai de família, que, aliás, é uma designação de Deus sobre Abraão, pai de uma multidão, ou pai de muitos. A palavra patriarca original adquiriu seu significado religioso na Septuaginta, a versão grega da Bíblia. No hebraico vem como avot ou abot, no aramaico como Abba. Gente, Abrão, o nome dele era Abrão. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidões. Agora eu pergunto a vocês, quando Deus chamou Abrão, ele era pai exaltado. Depois Deus transforma ele em pai de multidões. Presta atenção aqui agora. Deus vai em Abrão e tira o Abraão. Porque não é outro personagem, é o mesmo. Deus muda o nome para mudar a função. A função só pode ocorrer depois que Deus muda o nome. Deus foi em Jacó e tirou Isaac. Eita glória! Deus foi em Cefas e tirou Pedro. Deus foi em Paulo e tirou Saulo. Deus foi em Sarai e tirou Sara. O Abraão estava dentro do Abrão. Sara estava dentro de Sarai. Inclusive a Sara está aí, ó. A pessoa Sara está na sala aí, ó, né? Sara estava dentro de Sarai. Pedro estava dentro de Cefas. Saulo dentro de Paulo. Ou seja, o que é que Deus tem dentro de você que é a sua melhor versão? O que é que Deus tem dentro de você que é a sua melhor versão? Porque Deus pode transformar o que está dentro de você e ser melhor aquilo que você é. Você está no 1.0, Deus quer fazer o 2.0, 3.0, 4.0. Deus tira Abraão de Abrão. Deus transforma pai exaltado em pai de multidões. Então, a matéria-prima que Deus quer usar é você mesmo. A matéria-prima é você. Tem alguém aí dentro de você. No Vale de Jaboque entrou um Jacó enganador e saiu Israel, pai de uma nação. O Israel estava dentro do Jacó. O que é que está dentro de você hoje aí? Olha, Deus, responda para Deus. O que é que está dentro de você hoje aí?
Aleluia, aleluia. Então vamos lá. A questão do Egito, né? Após Deus chamar Abraão, Gênesis 12, ter firmado a promessa em Isaac, agora usa Jacó para o início da nação. Nós falamos um pouquinho sobre isso aqui na outra matéria, mas aqui o enfoque é cronológico, tá? E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, eu sou Deus, seu Deus, o Deus do teu pai. Não tema em descer ao Egito, porque é ali que farei uma grande nação. Incursão para o Egito se dará em duas fases. Já em Gênesis 46, e a incursão se vai dar em duas fases. A primeira fase, Abraão desce ao Egito, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Gênesis 12, 10. Segunda fase, depois Jacó também desce ao Egito, e ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou o teu Deus, o Deus do teu pai, não tema descer ao Egito. É interessante que só Isaac que não desce ao Egito. Isaac não desce ao Egito. Só Abraão que desce e Jacó que desce. O Isaac não vai descer no Egito. É interessante que Abraão, se fosse Abraão hoje, ele seria curdo. Curdo é um povo que fica lá no noroeste do Iraque, ali perto do Kuwait, ali que morava Abraão. Então, ele é dessa descendência aí. Ele desce ao Egito, como também desce o Jacó. Já Isaac não desce ao Egito. Então, aí você vai ter ali o povo de Israel, como eu já cobri na outra aula, né? O período que Israel passou no Egito. Eu não vou voltar, porque eu falei que essa matéria é um pouco paralela da outra. Isso aqui é mais cronológica. Então, nós falamos sobre o tempo, a duração que Israel passou lá no Egito. Agora, depois que ele sai do Egito, eles vão enfrentar o deserto. Tem um ponto que eu quero colocar aí, a questão do Egito, aquele filme, né, Os 10 Mandamentos de Hollywood, eles colocam Moisés falando com Ramsés II. O Ramsés II não falou com Moisés. O Ramsés II, ele vem 200 anos depois. O Ramsés I, ele é antes de Moisés, da 18ª dinastia. Tanto é que o povo de Israel atravessou o deserto, atravessou o Mar Vermelho, eles vieram de Pi-Ramsés, que significa cidade de Ramsés, e atravessou o Mar Vermelho, foi para Sucote. Então, na verdade, o faraó que falou com Moisés foi Amoses III. Exatamente. Tutmós III. Ele casou com ele era filho da Hatshepsut. Hatshepsut, olha, minha cabeça está boa ainda. Hatshepsut é a mãe do Tutmós III. O Tutmós III, ele é filho do Tutmós II, claro, né? Só que aí, a Hatshepsut, quando casou com Tutmós III, ok, não, Tutmós II, quando a Hatshepsut foi a única faraó mulher, quando ela casou com Tutmós II, ela não podia ter filhos. Então, quando Moisés chegou, ela adotou como filho. Mas então quem é a mãe do Tutmós III? É uma concubina chamada Sete. Então, Moisés era meio irmão, era irmão de criação do Tutmós III. E é com ele que ele vai brigar lá, que vai ter aquela confusão toda com ele, com o próprio meio irmão dele. Então, não foi Ramsés II, coisa nenhuma, não. Vamos para o deserto, então. Depois de um tempo de escravidão e clamor a Deus, 10 pragas foram enviadas para convencer Faraó a deixar Israel sair do Egito pelo deserto. Durante 40 anos, Deus preparou o povo para a conquista de Canaã. Neste período, Deus se fez conhecido para o povo temer e ter mais fé. E plantou a cultura da nação com as leis, decretos, preceitos. Preste atenção nesse quadrilátero aí, tá? Leis, decretos, preceitos e estatutos. Se fosse você, eu sublinhava na sua apostila. Leis, decretos, preceitos, estatutos. Pode cair em prova, hein? Ele disse, e viram as minhas obras por 40 anos. Hebreus 3:9.
Foram 40 anos com 42 paradas, desde Sucote até o Jordão, com provisão, proteção e palavra. Olha aí, os 3 P de Deus. Provisão, proteção e palavra. O deserto foi uma universidade para transformar o povo de cabeça de escravo para a mentalidade de governador. Eita! Gente, glória a Deus, glória a Deus. Deus não podia dar para aquele povo uma nação com a cabeça de escravo. O povo só sabia o que era chicotada. Sabe como era a conversa depois chegava assim, fim do dia? Lá no fim do dia, o pai chegava cansado, o filho cansado, e o pai, ei, filho, como é que você tá? Ah, pai, tô dolorido aí. Como é que foi? Ah, peguei aquele cara hoje, aquele carrasco lá. Ele me deu 6 chicotadas, tá queimando aí. E o pai, rapaz, eu peguei um bloco pesado. O papo deles era papo de escravo. Como é que Deus ia dar uma nação para um povo que só falava escravatura? Deus tira o povo do Egito, coloca no deserto para fazer uma formatação, para formatar, para apagar todo o HD que tinha do Egito, para implantar um sistema de guerreiros, de governadores. Então, meu amigo, minha amiga, agora fiquei parecendo universal, né? Meu amigo, minha amiga. Então, meu amigo, minha amiga, se você está passando por um deserto, se prepare. Deus está mudando a mentalidade para te dar Canaã. Não haverá progresso no seu próximo nível se você não mudar a sua mentalidade. Se você não quebrar o paradigma, você não vai para o próximo nível. Você precisa mudar a mentalidade para as coisas acontecerem. Deus coloca o povo no Egito para mudar a mentalidade. Glória a Deus. Aleluia. Eles poderiam ter feito o trajeto em 3 meses, mas a rudeza de suas crenças fez-los peregrinar para aprender. Sinai é um monte que fica no Egito. Até expliquei para vocês isso aí já, né? Possui quase 3.000 metros de altura. Eu já fui lá 3 vezes. E foi o local escolhido por Deus para se revelar a Moisés, entregar as leis, e era a constituição da nação de Israel, e assim conduziu seu povo. Neste local, Deus fez profundas revelações a Moisés. Primeiro, Moisés chegou como pastor de ovelhas e voltou como pastor de almas. Toda chamada de Deus possui um elemento decisivo. 3. O Eterno visa pessoas disponíveis para efetuar o seu propósito. Meu Deus. 4. O impacto da chamada do Sinai serve para toda a vida. 5. Jamais alguém que teve a experiência do Sinai foi o mesmo. 6. Todas as vezes que Deus quiser chamar a sua atenção, ele vai queimar algo insignificante, sarça sem valor. 7. Deus não queimou a cássia e nem a tâmara. Essas duas têm beleza e doçura. Deus tem sua própria glória. Sarça não tem nada. Deus põe a sua glória no nada para que ninguém confunda a sua glória. Aleluia. Então, o deserto vai durar 40 anos até Israel definitivamente passar o Jordão, conquistar Canaã. Deus vai colocar em você a sua glória para que ninguém confunda, porque todo mundo sabe quem você é, e você não tem glória nenhuma. Mas Deus coloca glória em você para confundir aqueles que estão à sua volta. Deus vai escolher algo insignificante. Quem? Você. Deus vai escolher algo sem valor. Quem? Eu. Porque ninguém ornamenta casa com sarça, gente. As pessoas ornamentam a casa com plantas, com avencas, com samambaia, com a própria, se for possível, a tâmara, a própria cássia. Ninguém ornamenta a casa com sarça. Ninguém quer sarça. Pois bem, Deus vai querer aquilo que ninguém quis, você. Aleluia. Deus vai escolher por glória em quem não tem, você. E as pessoas vão ver a glória de Deus, porque a Bíblia fala que o fogo não consumia a sarça. Ou seja, Deus não estava na sarça, Deus estava no fogo. Aleluia. Glória a Deus. Está pegando aí, pessoal? Glória a Deus. Eita, glória. Aleluia. Aleluia. A parte 4. Essa parte aqui é muito importante. Até agora deu para entender direitinho aí, pessoal? Está pegando bem? Está conseguindo ouvir bem aí?
Tá chegando aí, né? Sim. Assim. Ok. Essa parte aqui é muito importante, gente, muito interessante. A historicidade com os filisteus e os chamados palestinos. Desde o tempo dos patriarcas, os filisteus têm sido inimigos de Israel. Os filisteus. Os chamados palestinos de hoje são os filisteus de ontem? É uma pergunta. Será que são? Não, não são. Então, quem são realmente os palestinos? Quando apareceram pela primeira vez na Bíblia? Por que sumiram no século VI a.C. e reaparece no século XX? O que é de fato a Palestina? A Palestina é real ou é uma criação política para um grupo nômade? São perguntas pertinentes que não querem calar. O termo Palestina iniciou-se com Filistia, algumas variantes como Filistian, Filistim, depois Palestina, por causa da semântica latina romana, tal como farmácia, posteriormente farmácia. O termo foi sinuoso até chegar a ser finalmente Palestina. Quem conhece história sabe, em bem da verdade, que Palestina nunca foi um país, nação ou estado. Fora primeiro um apelido com o qual Israel chamou o povo que vem do mar, Filistins, e depois um erro de analfabetismo histórico do imperador Adriano, 135 depois de Cristo. Então, os filisteus, que depois foram chamados de palestinos, foi Israel que colocou neles o apelido. Olha lá os filistins, olha lá os palestinos, entendeu? Então, não tem nada a ver com os que estão aí hoje. Agora, deixa eu voltar aqui. Parece que vocês sumiram da minha câmera aqui. Alô? Na transmissão. Oi? Vocês estão aí? Ok. Eu vou continuar Só o aqui. áudio. A imagem não. Vai. Voltou agora. Voltou? Voltou, né? Voltou. Pronto, pronto. Então tá. Foi Israel que apelidou o povo do mar de filisteus. Preste bem atenção. Quando Josué atravessou o Jordão, ele encontrou lá 7 nações: os cananitas, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, os gigazeus, os amorreus, e vai embora. Do lado do mar, existiam os povos que viviam pelo mar ali, os bizâncios, os etruscos, os italiotas, o povo do mar. Há uma referência na ilha de Creta sobre os filisteus. Acontece que filisteus não era o nome deles, gente. Quem colocou esse nome foi Israel que colocou, para dizer, olha lá o povo que vem do mar, os filistins. Nem os coitados sabiam que eram chamados de filisteus, nem eles sabiam, nem eles sabiam. Olha, tenha cuidado quando você colocar o nome de um contato no seu zap. Se você passar para alguém, vai o nome que você colocou. Me mandaram aqui um contato de um rapaz com o apelido dele era Urso. E ele nem sabia que ele era Urso. Quando eu mandei para ele o contato que me passaram, ele viu lá o nome dele, Urso. Falei, como é que assim eu sou Urso? Aí era um apelido pejorativo, que eu não sabia. Entreguei o cabo, rapaz. Foi uma difícil. Eu não sabia também. Então, coitado, nem sabia que era chamado de Urso. Então, cuidado quando você coloca lá, né? Quando você põe o contato do seu cunhado, né? Cunhado, treva, cuidado. Se você passar esse contato para alguém, o seu cunhado, que é treva, vai saber que você chama de treva. Entendeu? Então, Israel. Fala, Deus. Israel colocou o nome no povo e o povo nem sabia que era chamado filisteu. Eles não sabiam que era chamado filisteu. Claro, deve ser outro nome. Mas eles vieram de Creta. Eles lutaram com o faraó. Então era um povo antigo, ainda no tempo de Abraão. Agora, depois surge o século XX com esse nome aí.
Vamos ver aqui, vamos ver aqui, porque essa aula aqui vai dar o que falar hoje. Isso aqui vai dar uma polêmica. Vamos lá. Os filisteus reais palestinos, cadê aqui? Nunca passaram de tribos. É um povo aleatório. Nem eles mesmos souberam que eram identificados como filistinos na época bíblica antiga. Como um povo invasor, deveriam ter seu próprio nome, porque a história ainda não se debruçou com propriedade ainda. Depois, Adriano, o imperador romano, em 135 d.C., usa o termo como deboche e vingança para apagar o nome de Israel. Assim mudou o nome de Israel para Palestina e Jerusalém para Aélia Capitolina. Isto por puro ódio e perseguição ao povo de Israel, por causa das constantes insurreições e revoltas. Palestina é, na verdade, apenas um termo geográfico, dado pejorativamente pelos romanos e reforçado pelos gregos do século II depois de Cristo. Na repossessão de Israel e suas terras a partir do século XIX, os africanos subsaarianos, que eram escravos, se apossaram das terras e as reclamaram até hoje, embora falam árabe, mas são miscigenados. Você tem que entender uma coisa aqui, pessoal. Existe o árabe, a língua, existe a religião muçulmana e o país de origem. Vou dar um exemplo. O Irã não é árabe. Não é árabe. O Irã não é árabe, é persa, mas falam árabe. Os turcos não são árabes, eles só falam árabe. Egípcio é egípcio. Eles só falam árabe. Então o pessoal confunde. Os palestinos falam árabe por causa da região. Os chamados palestinos hoje, eles vieram da África subsaariana e ficaram ali, nômades, durante um grande período. Quando Israel ficou deserto, a gente vai estudar sobre isso mais na frente, sabe? Eles vieram para cá lá como escravos. Quando, em 1948, quando começou a repossessão da Liga das Nações e das posses das terras dos árabes e de Israel, esse povo ficou meio que perdido entre os corredores. Nem os árabes aceitaram eles e nem Israel. Eles ficaram sem pátria. Aí alguém teve uma ideia. Nós somos palestinos. E não é. Eles nem falam o nome palestino. O árabe não pronuncia o P. Fala Balestim. Balestim. Não consegue falar. Nem isso eles falam. Aí eu pergunto a vocês, qual é a língua, um idioma palestino? Alguém conhece o idioma palestino? A bandeira inventaram agora, né? Mas um costume palestino, uma comida palestina, uma roupa palestina, uma roda, um pedaço de pau palestino, não existe, não existe, não existe. Os palestinos reais eram os filisteus. Os filisteus, gente, foram dizimados no século VI. Século VI, a Babilônia acabou com eles. Exterminou, não tem mais. Pode ver que a Bíblia não menciona, no Novo Testamento, não menciona Palestina. Em nenhum momento, nem Roma menciona. Só no ano 135 é que Adriano coloca esse nome. Ele colocou de propósito, entendeu? De propósito. Ele colocou Palestina e chamou Jerusalém de Aélia Capitolina. Por quê? Porque os judeus viviam revoltando, gente. Ó, anos 70, os judeus se revoltaram, aí veio o general Tito e acabou com Israel, acabou com Jerusalém, derrubou até o templo. 115, um outro general chamado Quitus, ele veio e os judeus levantaram uma revolta, ele abafou. 135, um tal de Bar Kokhba fez uma revolta, aí Adriano falou, não é possível, esse povo só vive fazendo revolta, eu vou acabar com eles. Mandou eles embora de Israel, mandou todo mundo embora, né? Tirou o nome de Israel, colocou Palestina e mudou para ela Capitolina. Foi isso. Aí, os analfabetos de história que vieram depois, foi tudo gente analfabeta que veio depois, de história. Repetia o chavão do Adriano. Quando chegou no século XIX, que houve a Primeira Guerra Mundial, 1914, ó, na cabeça aqui, ó, é isso mesmo, 1914, Primeira Guerra Mundial, aquela parte ali, os turcos otomanos, né?
eles perderam a guerra da Segunda Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial. Ali, aquela região ficou sob o comando do Império Britânico. Foi criado o Mandato Britânico, General Balfour. E aí, eles começaram a dividir, trazer de volta os sionistas. Quem são os sionistas? Sionistas. O movimento judaico da época para voltar. Quando eles voltam, eles vão encontrar o pessoal que invadiu os locais lá, né? Mais ou menos igual ao MST. Não vou colocar aqui para não criar política, mas mais ou menos assim. O pessoal que invadia as terras, tal, pá. E aí eles não tinham pátria para eles. Eles se auto-chamaram palestinos. E aí tudo isso aconteceu, e agora está a situação aí com o Hamas. Deixa eu ver aqui se a gente terminou aqui, para abrir para o fórum. A gente vai para a página 2 agora, para a 2, mas eu queria abrir para a gente, então, conversar um pouquinho aqui sobre o que foi falado. Israel como origem, Israel como propósito de Deus, os patriarcas, a descida para o Egito e a questão desse negócio palestino. Quem quiser comentar aí alguma coisa ou fazer uma pergunta, pode ficar à vontade, a gente quer ouvir você aí. Para também você ganhar 2,5 pontos, né? Quando o aluno se manifesta aí, toda a turma vai ganhar. Então, vamos abrir para uma pergunta ou para você realmente colocar alguma questão para nós aí. Fala 2,5. É bom igual na assistência também, igual o painel. Chega no tchau. Olha, o Kenny vai ser o orador na formatura, hein? Na formatura vai ser o orador. Para Ninfo. Eu só vou fazer uns comentários. Eu tenho 2 comentários que eu acho assim, que é interessante. Em questão de Abraão, a gente sabe que o pai dele, né? Eu acho que é Terá ou é Terão, não sei, não me lembro. Terá. E que ele tinha saído de Ur e que ele estava em direção a Canaã. Eu acho bem interessante que ele estava no trajeto, ele parou em Arã, né? E a partir daí Deus chamou ele para se tirar da parentela. Então, eu acho bem interessante também como Abraão foi aquele que perseguiu a questão de ir para Canaã, aquilo que os familiares dele não conseguiu, né? No caso, o pai dele. E outra coisa interessante também que eu estava vendo é porque, tipo assim, na Bíblia, querendo ou não, ela tem algumas passagens polêmicas, principalmente para nós aqui no mundo moderno hoje. Eu acho interessante a questão de como Abraão nunca se manifestou nenhum tipo de revolta de nada por sacrificar Isaac. Aí eu estava até uma pergunta se a questão do pessoal lá da Mesopotâmia, de onde vem Abraão, se eles tinham a questão de sacrifícios humanos como parte da religião, porque, querendo ou não, por mais que Abraão tivesse chamado de Deus, ele ainda tinha uma cultura muito carregada daquela região. Até segundo a tradição judaica, Terá ele fazia ídolos, se eu não me engano, uma coisa assim. Foi o que eu escutei. É praticamente isso. Exato. Muito bom, muito bom. Abraão completa a missão, né? Abraão completa a missão. Na verdade, quem saiu com a família foi Terá, lá para Arã. Hoje ali é a Síria. Eles subiram ali o Eufrates, foi 936 quilômetros, né? Que eles subiram ali até o Arã, que hoje é na Síria. E lá Deus completa a missão, Deus segue a missão com Abraão. É interessante isso aí. A questão do sacrifício, sim, Kennedy, era comum naquela época já. Nós estamos falando de Abraão, que já está no período neolítico, né? Lembrando que antes do neolítico, nós vamos ter o período mesolítico. E antes do mesolítico, vamos ter o paleolítico, né? No mesolítico, que é o médio entre o paleo e neolítico, nós vamos ter ali o homem, ele deixa de ser caçador, o Cromagno, chamado Cromagno, ele começa a plantar. Alguém descobriu que podia comer fruta ao invés de matar um animal para comer.
alguém descobriu ali, mordeu um tomate, falou, olha, isso aqui é legal, comeu uma manga, isso é legal. Eu fico pensando no cara que descobriu que é pimenta ardia, ninguém sabia que é pimenta ardia, o cara comeu, mordeu a pimenta, saiu pulando, aí o cara falou, aquilo arde, aquilo é pimenta. Então, o homem, ele passa de caçador para agricultor. Interessante, né? Ele passa de caçador para agricultor. Ele começa a cultivar, né? Aí vem a palavra cultura, né? Cultivar a terra. E ao cultivar a terra, ele começa a estabelecer... Por que nasceram os marcos civis, né? Em questão geográfica? O cara fazia, ele encontrava um local lá, a terra era de ninguém, cada um que chegava ficava, né? Até pouco tempo era assim. E aí ele plantava lá uns feijão, umas favas, algumas coisas assim que sabia que podia crescer, plantar. E ele falou, não, isso aqui é meu, ninguém pisa aqui não. Não, vai para lá, isso aqui... Ele defendia a sua terra, ele defendia o seu quinhão, ele defendia o seu espaço. Aí nascem os chamados marcos civis geográficos, né? Que foi até uma introdução da Grécia no mundo, né? No mundo civil, Grécia e Roma. Então, Abraão vai estar ali nesse período neolítico. A escrita já está sendo evidenciada, primeiro por formas cuneiformes, né? Escrita nas argilas, né? E já temos aí, nessa época, já temos aí o Egito fazendo gravuras em papiro. Então, na verdade, sim, Kennedy, já havia essa prática de sacrifícios humanos, né, em alguns tipos de religiões da época lá. E tem a coisa mais sombria ainda, coisa muito mais terrível que eles faziam ainda. Exatamente. Bom comentário aí, bom comentário. Mais alguém quer participar aí com a gente? Se tiver mais alguém. Tem sim. Pastor Cristiano. Pastor Cristiano, Opa! essa é uma dúvida. Assim que eu já ouvi de muitas pessoas, porque o texto diz que saiu do Egito 600 homens, fora mulheres e crianças. Aí dá em torno aí, se a gente botar 3 pessoas por família, dá em torno de 2 milhões de pessoas. 2 milhões, mais de 2 milhões. Aí eu já li livro e já ouvi de várias pessoas assim, diz que esse número não bate, não está correto. Aí eu queria ouvir do pastor. Pois não. Pois não. 600 mil homens. 600 mil. Olha, 600 tem Toritama, né, rapaz? Agora 600 mil é lá para o lado do Egito, né? Então, vamos lá. Justamente, Cristiano, que os estudiosos, eles fazem essa conta aí, né? De 600 mil homens, chega a 2 milhões. Mas eu estive no local onde Israel passou, estive pessoalmente lá no local onde Israel passou. E eu perguntei lá para os guias locais, perguntei para o pessoal que vive na região, professores de universidade, arqueólogos, né, também. Veja bem, o Sinai, a península do Sinai, porque existe o Egito, o rio Nilo, depois tem o Mar Vermelho, que ele faz uma volta assim, o Golfo de Ágaba, no local, que é lá em Elat, né? E acima, o Mar Vermelho, lá em cima, na delta do Nilo, né? O Mar Vermelho vai naquela região. Você vê assim um triângulo ali, chamado Península do Sinai. A Península do Sinai é muito montanhosa. É impossível você, com a caravana, atravessar. Hoje não. Hoje tem alguns locais de carro que o pessoal passa, né? Tem avenidas. Depois o deserto em si fica mais amplo. Mas aquele começo ali, que sai de Sucote para Refindim, descendo ali, não tem como andar. Existe só uma abertura. Olha agora, isso que é demais. Uma abertura no meio da península que cabe exatamente 2 milhões de pessoas. É incrível, é incrível. Como é que pode... Quando eu vi aquilo, só vi aquilo, eu chorei muito ali. Falei, Senhor,
Como que tu és maravilhoso, né? No meio daquela rocha montanhosa, um monte de rocha que é difícil de você andar, é muito pico, é muita rocha, é muito vale. Depois do Mar Vermelho, abre-se, assim que passa o Mar Vermelho, tem uma passagem, Cristiano, é assim, plana, que você atravessa e sai no deserto amplo. Olha o que Deus fez, gente. Deus leva esse povo lá para aquele lugar, porque ele sabia que ali tinha um caminho para o pessoal passar. Como é que eles iam passar se não fosse aquele caminho? Então, a maioria, sim, Cristiano, eles dizem que foi em torno disso aí mesmo. Agora, imagine Moisés, que esse povo, para dar comida, banheiro, banho, escovar dente, meu Deus, olha, a gente não aguenta com 100 pessoas, imagina com 2 milhões, como é que faz, né? Então, ali, ó, eles atravessaram. Outra coisa importante dizer a vocês, que foi descoberto, não foi agora não, foi em 1973 isso aí, que lá no caminho que a Bíblia fala, em Israel, existe um local de fora a fora, ele está tipo pisoteado, tem uma rampa, porque o deserto muda de figura, as dunas de areia, mas lá embaixo tem tipo um caminho que parece que foi pisado por muita gente, virou uma rampa. Olha que interessante isso. Então não tem como negar isso aí. Mas é por aí, Cristiano, é por aí que eles falam mesmo, esse número é exato que estão falando aí, né? Ok? Ok. Vamos para mais uma ou vai ter intervalo? Dá intervalo, né? Um intervalinho agora. Pronto. 50. Vai lá, vai lá. Então daqui 5, 6 minutos, tá certo? Pronto. O povo aí dá festa, né? Dá festa aí. Aqui é uma festa. Então,